Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado para conversarmos sobre política, economia, sobre pesquisas no campo da história, da sociologia, do meio ambiente, sobre assuntos do seu interesse. E você deve estar acompanhando, com certeza, o panorama nacional e internacional. Guerras, disputas políticas, um ano eleitoral no Brasil, nos Estados Unidos. Na Rússia, já teve eleições. Em outros países, as articulações internas para o ano de 2024 e 2025. Mas dois assuntos ainda estão presentes na mídia e ainda repercute muito, porque os nossos internautas sempre enviam mensagens para a gente, ou pelo meu WhatsApp, ou aqui no programa, e me perguntam sobre a guerra na Ucrânia e sobre o que está ocorrendo em Gaza, as repercussões do que está ocorrendo nesses dois espaços, nesses dois lugares, nesses dois países. E aí, eu não poderia deixar de bater um papo com ele, que já tem uma cadeira cativa aqui no nosso programa, quando o assunto é política internacional. Você, com certeza, quer saber um pouco mais sobre a reação de Israel à decisão, à resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, também quando a Ucrânia, a Rússia, Vladimir Putin, foi eleito mais uma vez. E, com certeza, você quer saber um pouco dessa questão internacional. Sai daí. Hoje a vinheta, um bate-papo sobre Gaza e Ucrânia. No programa de hoje, mais uma vez, recebendo Cristiano Alves, ele que é do canal Cristiano Grade, camarada comissário, ele estuda, tem bastante conhecimento e pesquisador sobre a cultura e a história russa, além do trabalho de relações internacionais. Excelente tradutor e um excelente estudioso da cultura de outros povos, em destaque para a Rússia. Cristiano, mais uma vez, amigo, obrigado, seja bem-vindo. E eu já começo perguntando o seguinte: você dá as suas boas-vindas e já vai respondendo a nossa pergunta. Vladimir Putin foi reeleito. A guerra na Ucrânia continua. Como nós podemos entender hoje a situação da guerra na Ucrânia após a reeleição de Vladimir Putin? Seja bem-vindo, amigo. Bom, primeiramente, Lemuel, quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço aqui no seu excelente programa, um programa que dignifica a cidade de Mossoró, que traz para todos os habitantes, não somente da cidade de Mossoró, como de todo o Brasil, informações que são informações sérias, fruto de muito trabalho de pesquisa, que não se trata de um achismo, não se trata de ilações ou conjecturas. Sabemos que há muitos canais por aí, se dizem de geopolítica, mas que muitas vezes a gente vê muito mais uma torcida organizada e muitas vezes muito mais conjecturas ou mera reprodução daquilo que nós estamos acostumados a ver, que é uma mídia que mostra apenas um lado das coisas, uma mídia que, na realidade, tem o seu partido e que nem sempre ele fica exposto. No meu canal, tanto no Camarada Comissário quanto no Cristiano Grade, é importante deixar uma coisa bem clara. Posicionamento todo mundo tem. Entretanto, o que nós temos apresentado desde o início, a maioria dessas informações tem se confirmado.
São informações que não se baseiam exclusivamente em fontes russas, como imaginam algumas pessoas. São informações que trazem também muita coisa da mídia ocidental, mas uma verdadeira garimpada, digamos assim. No canal você vai encontrar artigos da mídia britânica, vídeos feitos com base em estudos de doutores, de professores, de pessoas que também pesquisam o assunto, e inclusive de especialistas militares também. O meu canal, inclusive, trouxe entrevistas exclusivas, recentemente em conjunto com o canal Arte da Guerra, do comandante Robinson Varinazzo, com o Viktor But. Viktor But, um russo que ele teria sido, digamos assim, o arquétipo daquele filme do Nicolas Cage, O Senhor da Guerra. Ele esteve em uma prisão americana, foi sequestrado, na realidade, na Tailândia, levado para os Estados Unidos, julgado e condenado por crime de pensamento. Nós conseguimos, quer dizer, trazer uma figura dessa proporção para o canal e ainda falando em português, o que surpreendeu ainda mais a todos. Mas, enfim, voltando ao tema das eleições na Rússia. As eleições na Rússia foram eleições que se deram sob uma situação agora de grande alarme. É muito importante frisar que a Rússia não só é uma potência nuclear, como é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. A Rússia tem enormes reservas de petróleo e de outros minerais também. Entretanto, nós sabemos que o petróleo ele é um excelente commodity para especulação. Se um navio cargueiro de petróleo sai, por exemplo, da Venezuela, então, antes dele chegar no seu destino final, esse valor já tem, às vezes, quintuplicado, já tem se multiplicado bastante, exatamente em razão da especulação. Então, ele é um commodity importantíssimo para isso. Sendo a Federação Russa um dos países que se encontra entre os 3 maiores produtores de petróleo, desse modo, existe uma preocupação muito grande da Casa Branca com relação a quem vai ser o próximo presidente da Federação Russa. Na década de 2000, fizeram essa aposta em Mikhail Khodorkovsky, um oligarca russo, um bilionário, homem bastante inteligente, e que até hoje, né, mesmo hoje ele morando fora da Rússia, hoje ele mora em Londres. Londres e o Reino Unido, de uma forma geral, têm uma tradição já de receber oposicionistas russos. Naturalmente, o Reino Unido abriga essas pessoas para utilizá-las para uma eventual mudança de regime em território russo. Na década de 2000, Vladimir Putin era um político pouco experiente e novo na política russa. Ele, basicamente, de oficial do FSB, se tornou primeiro-ministro, depois presidente interino na época, ele não era o presidente definitivo. O Ocidente apostou em Khodorkovsky, mas acabou perdendo nessa aposta. Naturalmente, na Rússia, sempre que há período eleitoral, e eu digo isso porque eu vivi na Rússia em época de período eleitoral, a segurança é sempre mais elevada, Lemor. A segurança é sempre mais elevada. A polícia, com muito mais frequência, verifica passaportes para ter ali uma noção de quem é quem, para ter noção de uma série de coisas. E essa época, agora com o conflito na Ucrânia, houve ainda uma ameaça adicional. Qual foi essa ameaça? Qual foi essa possibilidade? Ameaça essa corroborada pelas declarações dos líderes do SBU, que é o Serviço Secreto da Ucrânia. A ameaça de um ataque terrorista. Seja de uma grande manifestação, alguma espécie de comoção popular, uma tentativa de golpe, alguma coisa nesse sentido. Então, o governo russo tinha motivos de sobra para elevar o seu nível de preocupação, elevar o seu nível de vigilância, e exatamente isso ocorreu agora na época das eleições, mas nós vimos que elas, no final, aconteceram e acabaram garantindo a vitória de Vladimir Putin. Foram eleições que nós vimos um tratamento bastante debochante na mídia ocidental. A mídia ocidental debochou das eleições da Rússia, mas eu fico curioso como essa mídia ocidental aceita com tanta facilidade o fato de que em alguns países, como por exemplo
os Estados Unidos, nós temos basicamente somente 2 partidos. Os Estados Unidos é um país que tem mais de 300 milhões de pessoas, mas nós só vemos 2 partidos que, na prática, defendem quase a mesma coisa, republicano ou democrata. Essa é basicamente a opção que tem o cidadão médio americano. Eu não vejo esse mesmo deboche com relação às eleições, por exemplo, na União Europeia, onde nós temos primeiro-ministros que sempre, durante as votações da ONU, fecham com os Estados Unidos. Ou seja, fala-se em alternância de poder, mas o que se percebe na prática é uma alternância muito mais cosmética do que fundamental. Nós não vemos as bases do sistema americano, ou mesmo do sistema europeu se modificando. E nós não vemos esse deboche, por exemplo, por parte da mídia ocidental, quando se trata das eleições no Ocidente. Mas as eleições aconteceram na Rússia. Aconteceram, inclusive, tentativas de incendiar urnas eleitorais por parte de alguns indivíduos, alguns, inclusive, utilizados pelo Serviço Secreto da Ucrânia, mas elas, sim, aconteceram. Cristiano, a eleição na Rússia ocorreu, como você já falou, em pleno momento que as forças russas na Ucrânia têm demonstrado e têm avançado e têm conquistado espaços na Ucrânia, e o que se percebe também em várias reportagens, por exemplo, isso é constante, essas matérias, a fragilidade, do desgaste e da frustração, tanto da população ucraniana, quanto de setores da política ucraniana que já veem o silêncio um sujeito que não levará a Ucrânia a nada. Como é que você avalia o atual momento da guerra? Lemuel, muito bem lembrada a questão da Ucrânia, principalmente se nós considerarmos que a Ucrânia deveria ter esse ano lá, salvo melhor juízo, o mandato é um mandato de 5 anos, um mandato de 4 anos. Volodymyr Zelensky, ou Vladimir Zelensky, né? Volodymyr é Vladimir, ambos são mesmo com o mesmo significado, só que um é russificado e o outro ucranianizado. Ele foi eleito em 2019. Eu me recordo perfeitamente das eleições dele, elas tiveram um grande destaque da mídia russa. Me recordo, naturalmente, pelo que eu acompanhei na mídia russa, lembrando que o Zelensky é um personagem midiático made in Russia, ou seja, feito na Rússia. Ele ficou famoso fazendo seriados, programas de humor exatamente na Federação Russa. Ele vai aprender ucraniano com mais de 30 anos, o Zelensky. Depois foi para a Ucrânia e lá se tornou político. Foi eleito em 2019, foi eleito, diga-se de passagem, com a promessa de trazer a paz para a Ucrânia, ainda em 2019, pacificar os batalhões, os regimentos neonazistas que havia na Ucrânia, mas ele acabou traindo os seus ideais, aquilo que ele prometeu. Seria mais ou menos como alguém, sei lá, se candidatar aqui no Brasil dizendo que iria estatizar tudo e na hora que é eleito fazer exatamente o contrário, privatizar tudo. Foi isso que o Zelensky fez na Ucrânia, só que, no caso, com relação à situação interna, a situação do Donbass. Então, em 2023, a Ucrânia deveria ter tido eleições. Só que teve um pequeno porém, ela não teve essas eleições. A Ucrânia alegou que eles estavam sob uma situação difícil, sob uma situação em estado de guerra com a Rússia, e não realizou. A Rússia também estava nesse mesmo estado, inclusive sujeita a vários ataques, já há centrais hidrelétricas sendo atacadas, e vamos lembrar que quando você tem um grande número de pessoas concentradas em torno de uma urna eleitoral, torna-se muito fácil organizar a partir dali um atentado terrorista. Só que mesmo nessas circunstâncias, a Rússia realizou as suas eleições. A Rússia, quer dizer, ela gostando, concordando ou não da forma como as eleições são feitas lá, ela fez o jogo democrático. A Ucrânia não. A Ucrânia simplesmente abdicou da ideia de eleições.
Isso não quer dizer que o Zelensky seja uma figura popular na Ucrânia. Eu conheço muita gente, inclusive pessoas que, digamos, apoiam a Ucrânia, pessoas da própria Ucrânia, que veem hoje no Zelensky uma figura já desgastada, uma figura inepta, incapaz, uma figura que basicamente talvez só tenha algum respaldo na sociedade ucraniana porque ele acabou se transformando na prática no grande mendigo das relações internacionais, do grande mendigo da política. O que hoje o Zelensky faz enquanto presidente da Ucrânia? Ele construiu alguma coisa, não sei, talvez um parque, talvez algum complexo industrial, melhorou a indústria armamentista ucraniana? Não. O que a Ucrânia faz hoje é simplesmente mendigar ao redor do mundo, pedindo por dinheiro e armas. Aliás, o próprio Zelensky se apresenta dessa forma. Quando a gente observa as fotos dele e vídeos nos encontros internacionais, nós vemos líderes, chefes de Estado, que se apresentam de forma bastante formal, usando o seu terno, usando a sua gravata, ali bem penteado, bem parecido, né, como se diz. E o Zelensky aparece lá como um garotão da faculdade de calça, não é de calça jeans, mas de calça em estilo militar e geralmente de suéter. Aqui, para quem não entendeu a referência, nosso país é um país tropical, dificilmente, principalmente em Mossoró, aqui no Ceará, dificilmente alguém vai usar um suéter, né, pela própria questão do clima, ainda mais com esses recordes agora de calor, mas o suéter, digamos, está para o clima frio como uma camisa regata está para o clima quente. Então, quando você se apresenta dessa forma na frente de chefes de Estado, isso é algo muito estranho. Ele não é nenhum revolucionário, ele não é um Che Guevara, que quer dizer, foi um guerrilheiro e que se apresentava, quer dizer, em seu devido traje de guerrilheiro. Muito menos um Fidel Castro, muito menos, apesar dele, às vezes, tentar se apresentar, pousar dessa forma. Mas ele sequer usa um uniforme militar, ele usa, na realidade, aquelas roupas que ele usa são roupas militares, mas são roupas militares que geralmente o militar vai usar quando ele está numa situação, sei lá, tipo, talvez de escritor ali e tal. O próprio meio militar tem trajes para cada ocasião, inclusive para ocasiões mais formais, como é o caso, por exemplo, da presença de um chefe de Estado, de um dignatário estrangeiro. E a gente vê que o Zelensky, por exemplo, não se apresenta dessa forma. Então, ele faz todo um jogo ali na realidade. Um jogo, numa tentativa de ganhar simpatia do público ocidental, numa tentativa de ganhar simpatia do próprio público ucraniano, mas que esse prestígio diminui cada vez mais. E diminuiu agora que a Ucrânia vem cada vez mais perdendo territórios. É verdade que ela tem perdido muitas vilas, por enquanto, cidades pequenas, mas está próxima de perder cidades como, por exemplo, Slaviansk. Essas perdas, claro, se dão por um motivo mais do que óbvio, que foi a suspensão do auxílio à Ucrânia, quer dizer, a suspensão da mesada que eles ganhavam, principalmente dos Estados Unidos. Agora, durante os meses de dezembro, janeiro, e por que não colocar durante o início de fevereiro? Só agora que, como se diz, os países da OTAN estão correndo atrás do prejuízo, estão enviando ajuda para a Ucrânia. Não por acaso a Ucrânia agora está conseguindo afundar navios russos com armas que são enviadas por países como o Reino Unido, por países como a França, que inclusive hoje já fala em enviar tropas para a Ucrânia, por países como até mesmo os Países Baixos. Os Países Baixos, que é um país pequeno, hoje já fala no envio de caças F-16 para a Ucrânia. O Reino Unido envia à Ucrânia mísseis Storm Shadow, que tiveram muito sucesso em atingir alvos em território russo. Então, sem essa ajuda, durante praticamente 2 meses, as coisas dificultaram e muito para a Ucrânia. Dificultaram e muito. Eles perdem territórios e, diante dessas perdas, eles precisam demonstrar algum resultado que possa justificar para a imprensa ocidental, para governos ocidentais e mesmo para o público ocidental que apoia a Ucrânia,
que eles ainda têm a capacidade de lutar. Razão pela qual, recentemente, um corpo formado por russos que luta pela Ucrânia, conhecido como RDK, classificado na Rússia como organização terrorista, eles lançaram alguns ataques em regiões fronteiriças com a Rússia. Agora, o que são esses ataques? Geralmente, esses ataques eles objetivam um efeito muito mais propagandístico do que um objetivo militar propriamente dito. Eles atacam vilas assim, que às vezes são desertas, ou que às vezes você tem uma meia dúzia de pessoas, às vezes até eles sequestram essas pessoas e aí publicam no Telegram, publicam para a mídia ocidental, vejam só, tropas de russos pró-ucranianos invadem o território da Rússia. Qualquer país, independente de qual for, principalmente no caso da Rússia, né, que é o maior país do mundo, ele tem, digamos, furos em sua fronteira. Ora, Lemuel, se até mesmo um país como os Estados Unidos, que tem um enorme orçamento militar, que tem drones de vigilância, que tem um exército muito bem conceituado no mundo inteiro, tem pessoas que conseguem adentrar a fronteira com os Estados Unidos através do México. Então, imagine uma fronteira que é maior ainda como a fronteira da Rússia, e ainda mais numa época em que grande parte do contingente russo se encontra em regiões mais ao sul, em regiões limítrofes com a Ucrânia, onde se dão combates efetivos. E não em regiões como Belgorod, onde você tem, quer dizer, vilas, e que nós vimos que o ataque ucraniano ele foi rechaçado. Então, quer dizer, esses ataques, todas essas tentativas que a Ucrânia faz, é uma tentativa de, digamos, ao mesmo tempo, melhorar a imagem do Zelensky, melhorar a imagem das próprias forças armadas ucranianas, como se diz, mostrar resultado para os seus fiadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte, para que eles continuem recebendo ajuda e assim possam prolongar esse conflito. Dá para a gente perceber que o conflito ainda vai durar algum tempo. Por mais que a gente perceba a superioridade russa sobre a Ucrânia, nós acompanhamos diariamente os noticiários e constatamos que os países do Ocidente continuam enviando ajuda, armas e dinheiro para a Ucrânia, mesmo que, em comparação à Rússia, a fragilidade bélica da Ucrânia é muito grande. Estamos conversando com Cristiano Alves, conversando um pouco sobre o cenário político internacional. Cristiano é um convidado mais do que especial. Sempre que nós queremos entender um pouco essa política internacional, a gente o convida. E vamos conversar agora sobre um assunto também polêmico. Mas antes de eu lançar a pergunta para Cristiano, eu quero lembrar você que está nos assistindo, que entrou agora, mas que não é inscrito no canal, que se inscreva. Dê o seu like, compartilhe a programação, acione o sino para receber as notificações. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui, batendo um papo com um pesquisador, com um historiador, com um político, com um jornalista, falando da política local, estadual, nacional, de história, de economia, do meio ambiente. E hoje nós estamos conversando um pouco sobre a política internacional. E você é muito especial. Você pode sugerir temas, você pode sugerir nomes que nós iremos contactar com essa pessoa que você sugeriu para conversarmos aqui. Cristiano, essa semana o Conselho de Segurança da ONU aprovou um cessar-fogo imediato em Gaza. Cessar-fogo que já havia sido solicitado
inúmeras vezes, né, durante todo esse período do ataque de Israel à faixa de Gaza. Os Estados Unidos se abstiveram. A relatora da ONU, a albanesa, Francesca Albanesa, fez um relatório muito duro, inclusive acusando Israel de genocídio, a partir dos relatos e das comprovações que ela apresentou. Mas, até o momento, Israel não demonstrou nenhum interesse, nenhuma atenção em parar com o seu projeto de ocupação total de Gaza. Como você analisa o quadro, amigo? Eu analiso como algo esperado, Lemão. Algo esperado por quê? Porque, infelizmente, Israel conseguiu uma carta branca dos países da União Europeia, dos países da OTAN, para prosseguir naquilo que eles vêm fazendo há muito tempo. Recentemente, o povo palestino, através da luta que eles empreenderam contra o Estado de Israel, conseguiram demonstrar que o palestino não luta apenas com paus e pedras. Muitas vezes eu vi pessoas dizendo que a intifada só sabem ali jogar pedra e isso não dá em nada, são tolos, que seria melhor que eles ficassem no canto deles. Mas agora a gente está vendo que eles estão dando combate. O que não falta na rede, em espaços inclusive de domínio público, são vídeos de combatentes palestinos que destroem carros de combate avançadíssimos do Estado de Israel, como o Merkava, por exemplo. Então, eles deram combate, mas é uma luta que, ao mesmo tempo, tem suas limitações, porque eles se encontram numa situação de isolacionismo, países que a gente sabe que apoiam, mas eles não podem também se envolver diretamente e com tanta profundidade com a qual, por exemplo, os países da OTAN se envolvem na Ucrânia, onde já estão até falando em enviar tropas para lá. Mas esses combatentes, eles não possuem ao seu dispor uma indústria armamentista, eles não possuem ao seu dispor uma produção militar que possa prolongar por muito tempo esse conflito. O grande problema, Lemuel, desse cessar-fogo é a possibilidade de tudo voltar a ser como antes. Então, isso acaba nos levando a questionar até que ponto eles pretendem chegar nessa luta, ou se continuariam os combates em Israel depois desse cessar-fogo, apesar de que esse questionamento é muito mais retórico. É muito mais retórico porque a ONU, infelizmente, mesmo com esse relatório agora, não fala em medidas eficazes contra Israel. Não fala hoje a comunidade de países ocidentais sobre sanções a Israel. Isso é muito importante. Então, convenhamos que sanções a Israel também iria acabar prejudicando o povo palestino. Mas não se fala em medidas concretas. Muita coisa agora que acontece a respeito do Estado de Israel é muito mais da boca para fora do que sanções propriamente ditas. Por que hoje, por exemplo, se fala em sancionar personalidades políticas e até mesmo artistas da Federação Russa, mas não se fala, por exemplo, em condenar personalidades, pessoas públicas, artistas e políticos de Israel? Então, aqui a gente vê que existe uma diferença muito grande no tratamento. Ao mesmo tempo em que a comunidade de países que incluem a OTAN e a União Europeia falam em sanções à Rússia, não existe o mesmo discurso sobre sanções, pelo menos a chefes de Estado, pelo menos a políticos do Estado de Israel.
não se fala sobre o congelamento de algum ativo que, porventura, alguma personalidade ou empresa israelense tenha fora de Israel. Então, sem essas medidas concretas, sem uma pressão efetiva ao Estado de Israel, eles vão entender que eles estão somente fazendo isso, como se diz, para aparentarem serem bons rapazes. Hoje, no Ocidente, nós percebemos que existe um apoio muito grande à causa palestina, inclusive em países da União Europeia. Eu já mencionei no seu canal que eu estive na União Europeia, agora em outubro e novembro, e inclusive presenciei gigantescos protestos pró-Palestina. Esses protestos sempre eram maiores do que os protestos pró-Israel. Quase sempre reuniam ali uma meia dúzia de pessoas, no máximo umas centenas, enquanto o protesto que eu vi, por exemplo, em Berlim, pró-Palestina, era um protesto quilométrico na rua Friedrichstraße. Friedrichstraße é uma das mais famosas, se não a mais famosa rua de Berlim, onde há a estação de metrô e que leva até o Reichstag, que eles chamam de Bundestag. Até hoje eu sempre acostumei a chamar de Reichstag. Então era um protesto quilométrico, eu nunca tinha visto tanto policial junto na Alemanha, em razão exatamente desses protestos. As coisas que eu não percebi, por exemplo, com relação aos protestos pró-Israel, porque eram protestos pequenos. Mas aí é um pequeno porém. Israel não precisa de grandes protestos, porque eles têm o seu lobby, eles têm o seu poderio econômico que atua em uma série de países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles têm outras formas, que não necessariamente a rua, para pressionar, para fazer com que governos tomem as decisões que eles desejam. Então, esse cessar-fogo agora pode ser, como se diz, um fôlego a mais, tanto para Israel quanto para aqueles que lutam contra a presença de Israel na faixa de Gaza, mas, infelizmente, não propõe uma solução, nem propõe um fim a essa questão que se arrasta já por décadas. Cristiano, eu vou fazer uma última pergunta. Eu sempre faço, eu conversei com outros estudiosos sobre essa questão palestina e eu gostaria de saber de você qual é o caminho, qual é a solução, ao seu ver, para tudo isso que ocorre na Palestina. A solução seria retomar os territórios de 47, da década de 60, retirar os colonos israelenses dos territórios palestinos, manter os colonos israelenses na região da Cisjordânia, na Palestina. Como é que você vê? Qual é a alternativa, qual é a saída para tudo isso que nós estamos acompanhando na Palestina? Eu entendo, Lemuel, que manter a configuração dos anos 60 com as suas devidas alterações talvez pudesse ser a solução. E por quê? Porque essa questão israelense ela envolve uma questão muito delicada, que é a própria questão da propriedade. Já dizia Niccolo Machiavelli que é mais fácil o homem lembrar é mais fácil o homem esquecer a morte do pai do que da perda de um bem. E quando essas questões envolvem, por exemplo, questões de terra, questões de empresas, questões de um espaço que a Israel já ocupa, por assim bem dizer, há décadas, há gerações até, que dos anos 60 para cá, nós já tivemos pelo menos 3 gerações que são adultas, quiçá 4 gerações. E quando você tem pessoas que nascem sob essas circunstâncias, estão enraizadas ali, é difícil você removê-las. Isso, em tese, até é possível, se houvesse uma união das Nações Unidas no sentido de resolver essa questão.
Só que nós estamos vendo que nas Nações Unidas, infelizmente, gosta-se muito do discurso, gosta-se muito do teatro até, eu posso dizer. Basta nós lembrarmos que há pouco tempo, nas Nações Unidas, Israel foi condenado por suas ações. Foi condenado, mas foi aquela condenação em que se diz, isso aí que você está fazendo é muito feio. Mas ações concretas nós não vimos. Isso me faz lembrar, hoje, por exemplo, como o sistema penal brasileiro trata o drogadicto. Hoje, essa questão foi praticamente despenalizada. Hoje, um juiz pode passar alguns trabalhos, algumas medidas socioeducacionais, ele vai passar um carão no sujeito que usa narcóticos, mas não vai ter nenhuma punição efetiva. Então, hoje, no plano internacional, acontece mais ou menos a mesma coisa com Israel. Israel exerce atitudes repudiáveis, atitudes contra o povo palestino, mas nós não vemos, ao mesmo tempo, nenhuma atitude concreta. E por quê? Porque, apesar de ser um Estado pequeno, apesar de ser um Estado que apareceu há pouco tempo, mas eles têm os seus associados, eles têm o seu lobby em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Vamos lembrar que, até bem pouco tempo, jornalistas aqui no Brasil estavam sendo perseguidos por condenarem o Estado de Israel. O Latuf até hoje recebe ameaças, e assim, se as pessoas estão recebendo ameaças, estão sendo intimadas, porque tem alguém por trás disso. Tem alguém por trás disso. E nós não vemos uma investigação, quer dizer, para punir os responsáveis por isso. Uma punição realmente dura e exemplar. Então, a quem essas pessoas estão associadas? A quem elas estão vinculadas? De que lobby elas fazem parte? Esse é um questionamento importante. Então, enquanto predominar esse medo desse lobby pró-Israel, enquanto não forem tomadas atitudes concretas, enquanto não for resolvida a questão dos assentamentos, de modo que possa-se, de um lado, você ter assentamentos estáveis para israelenses e assentamentos estáveis para a população palestina, essa questão, infelizmente, não vai se resolver. E claro que, ao mesmo tempo, há quem lucre com isso. A própria indústria armamentista, a israelense, que é uma indústria muito forte, a ocidental, que também tem Israel como seu cliente, e aqueles que também, por sua vez, muitas vezes municiam a própria resistência palestina. Estamos conversando com Cristiano Alves sobre a guerra em Gaza, sobre a posição de Israel no cenário político mundial, a força, o lobby que o Estado israelense desenvolve, atua em quase todos os países do Ocidente, também do Oriente. A força descomunal da política e da economia de Israel, apesar de não ser uma grande potência, mas já demonstrou há muito tempo que o apoio que vem das grandes potências imperialistas dá a sustentação para o Estado de Israel agir como age, inclusive desrespeitando uma resolução da ONU. E você tem razão, Cristiano. A resolução da ONU, ela determina o cessar-fogo, mas ela, de fato, não impõe nenhuma medida que afete a economia, a política, as relações internacionais do Estado de Israel. Apenas dizer cessar fogo sem ações fortes, definidas contra o Estado de Israel, isso não resultará em nada. Cristiano, eu passo para você, amigo, fazer suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu quero falar rapidamente, antes mesmo de fazer as considerações, sobre uma tragédia que aconteceu recentemente na Rússia, agora depois das eleições, que chocou o mundo, os principais
países, os mais desenvolvidos e os menos também, condenaram recentemente agora o ataque que aconteceu no Crocus City Hall. Para mim, pessoalmente, eu observei com muito pesar a esses acontecimentos. Afinal de contas, foi lá que em 2018 eu trabalhei na equipe de um grande canal de TV, que foi a Fox Sports Brasil. Trabalhei como intérprete de língua russa. Eu me recordo perfeitamente de todos aqueles ambientes que apareceram em vídeos que chocaram o mundo. Afinal de contas, era lá que funcionava o Centro Internacional de Imprensa, era lá que funcionava o VAR, o primeiro VAR que hoje as pessoas assistem, né, de suas casas, nas partidas de futebol. Ele foi inaugurado lá. Eu conheci, eu pegava metrô com gente que participava, trocava ideia com gente dos Países Baixos e de outros países que faziam parte de tudo isso. Eu sempre chegava, passava por aquelas portas de vidro, tinha inclusive uma inspeção rigorosa da polícia, né? Eles verificavam os documentos, o seu crachá, tudo isso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. É um lugar que é muito frequentado por famílias, pelas mais diversas pessoas, por bandas, inclusive, bandas musicais, não somente russas, como também de outros países. Então, quer dizer, é um espaço, inclusive um complexo muito grande, muito extenso, e as cenas são cenas de pura selvageria e covardia. Pessoas armadas, atirando, inclusive em gente caída. Há um vídeo onde um pega uma faca e abate um sujeito que não esboça qualquer chance de defesa no chão, basicamente como se fosse ali abatendo um porco. Algo realmente horrível de se ver. E que, felizmente, a Rússia acabou capturando os responsáveis por esse ato terrorista. Moscou, desde 2008, 2010, não conhecia um atentado terrorista. Mas agora, a julgar pelo número de mortos, já foi o segundo, apesar de que talvez seja até o principal, talvez até já seja o maior ato terrorista dos últimos 30 anos na Rússia. Coisa realmente terrível. A primeira coisa que os Estados Unidos fizeram diante dessa situação foi acusar o ISIL, a organização terrorista. A organização terrorista que, curiosamente, nunca ataca os Estados Unidos. Então é muito curioso quando há um grupo de terroristas ali que só ataca aqueles países rivais dos Estados Unidos, e sempre países que também têm muito petróleo, como é o caso da Síria, como é o caso da Rússia, mas não os Estados Unidos, não bases americanas. E depois, essa acusação dos Estados Unidos e de alguns países da OTAN, elas seguem uma determinada lógica. Eu, quando estava na Rússia, eu conheci um jogo chamado Máfia. Aqui no Brasil, ele chegou até o Brasil com o nome de A Cidade Dorme. Talvez algumas pessoas aqui conheçam. E, geralmente, as pessoas que são escolhidas para ser a máfia, que são aquelas que eliminam os outros jogadores, usam uma estratégia muito comum, que é acusar os outros participantes que não estão tirando os outros jogadores. Naturalmente, eles fazem isso para salvar a própria pele. E os Estados Unidos hoje acusam o ISIL, acusa terceiros, acusa organizações terroristas islâmicas de serem os autores desse atentado. Atentado que, pelo que nós ficamos sabendo, segundo as entrevistas de um dos terroristas, entrevista essa que está no meu canal, inclusive traduzida pela minha voz, o interrogatório de um dos detidos, ele afirma que foi cooptado pelo Telegram. Segundo ele acompanhava a página de um pregador, cujo nome ele não menciona. Um assistente desse pregador islâmico teria entrado em contato com ele e teria entregue essas armas. Ele afirma que não sabia o nome dessa pessoa, nem sabia o sobrenome, nem absolutamente nada. Há algumas incoerências também no discurso dele, nas quais eu não vou entrar agora. Mas o certo é que foi uma operação em que esses indivíduos eles foram usados. Porque se nós observarmos todos os materiais que surgiram até agora, ele não é um ato típico de terrorismo fundamentalista islâmico.
Se você pegar qualquer reportagem, qualquer vídeo cru de atos de terrorismo islâmico, nós vamos perceber o seguinte: é muito comum que terroristas fundamentalistas, na hora de suas ações terroristas, elas gritem o nome, elas gritem Allahu Akbar. Nós não percebemos isso em um único momento nos vídeos que foram divulgados agora sobre o atentado terrorista no Crocus City Hall. Uma única vez. Nós não vimos eles fazerem um típico símbolo muçulmano, que é esse aqui, que é basicamente o equivalente ao sinal da cruz dos cristãos. Mas eles não fazem um único gesto muçulmano. Eles não atribuem o ato de terrorismo a Alá ou ao Islã. Então, foi um ato no qual esses indivíduos foram, na realidade, contratados como matadores de aluguel. Eles praticaram o seu ato terrorista, ato que, segundo eles, envolvia matar civis inocentes, qualquer tipo de pessoa que aparecesse na frente deles, e que, até o momento, não se sabe exatamente quem foi o mandante, quem forneceu o dinheiro para eles, que, segundo eles, iriam receber 500 mil rublos. Não se sabe até o momento quem ofereceram as armas para eles, porque a arma não é um negócio, principalmente um fuzil AK-47, ainda mais o modelo que eles estavam utilizando durante o atentado terrorista. E munição, que eles também portavam muita munição e até coletes. Quem forneceu tudo isso a eles? Isso até o momento não ficou claro. Mas se sabe de uma coisa: eles foram pegos enquanto tentavam fugir para a Ucrânia. Então, para onde eles estavam indo? Exatamente em direção à Ucrânia. Quem iria recebê-los lá? Esse é um questionamento que até o momento não foi esclarecido. Mas o que se sabe, e que o meu canal, inclusive, não só o meu canal, como isso são informações de domínio público, é que o chefe do Serviço Secreto da Ucrânia, o SBU, Kirill Budanov, falou há meses, inclusive, no uso de células terroristas na Rússia para os fins do Estado ucraniano. Nós sabemos hoje que os Estados Unidos eles sabiam sobre um atentado que seria cometido na Rússia, atentado que, segundo ficou esclarecido, era planejado, na realidade, para a época das eleições. Seria um atentado que ocorreria durante o concerto do famoso cantor russo Xamã. Não é o Xamã, hoje eu soube que aqui no Brasil também tem um Xamã, mas inclusive ele usa esse nome Xamã, mas que é cristão. Na Rússia também tem um Xamã que é cristão e que tem uma música conhecida pelo seu teor bastante patriótico chamada Yaruski, ou seja, sou russo. E era planejado para esse evento, mas que, devido ao elevado nível de segurança nas eleições, ele acabou não acontecendo. Então, a questão é: que países teriam interesse em um atentado terrorista na Rússia? Quem teria as possibilidades para isso? Me parece que os indícios que até o momento foram recolhidos pela Rússia são suficientes para que possamos entender quem está por trás disso. E claro que quando nós falamos em Ucrânia, nós não estamos falando somente em Ucrânia, mas em todos aqueles que hoje são os seus fiadores e fornecem os meios necessários, inclusive de inteligência, para a perpetuação de ataques e até mesmo atentados terroristas. Mas, para concluir, eu quero dizer que o meu canal, tanto no YouTube, que é o canal Camarada Comissário, quanto o meu canal no Telegram, que é o canal Cristianogrado, são canais abertos, canais que trazem para você notícias de relações internacionais, cultura, história e política. São canais que agora, pelo menos no Telegram, nós disponibilizamos alguns conteúdos gratuitamente, como, por exemplo, filmes e seriados. Agora, nesse fim de semana, eu postei um filme russo muito importante para nós entendermos o que foi a década de 90 na Rússia, que foi o Brat. Adicionei também um seriado Palavra de Rapaz, Slova Patsanik, que foi o seriado mais assistido da Rússia, agora em 2023. Um seriado que é praticamente uma máquina do tempo. Pessoas que viveram na época assistiram, e esse seriado provocou muitas discussões. Tudo isso com legendas em português
brasileiro, feitas por mim, a propósito. Então, quem conhecer o meu canal, quem ingressar no meu canal, não somente vai encontrar notícias, como também vai encontrar conteúdo cultural de grande relevância. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a você que nos acompanha semanalmente, que nos apoia. E desejo a todos uma boa semana e até a próxima quarta-feira. Forte abraço a todos e a todas.